boa noite, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, para mais um dia de formação, onde hoje vamos estar falando sobre o nosso primeiro treinamento sobre a ansiedade. Então, você está sofrendo de ansiedade, conhece alguém que foi diagnosticado com ansiedade? Estamos aqui com um treinamento terapêutico que eu tenho certeza que vai ajudar inúmeras pessoas. Então, nos ajude a divulgar, se você conhece alguém que esteja passando por isso, e vamos juntos aqui iniciar o nosso treinamento. Então, como sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje vamos estar falando sobre a ordem da alma contra a ansiedade, o protocolo do presente ordenado. Então, sejam todos muito bem-vindos. E estamos falando aqui sobre o nosso primeiro treinamento sobre a ansiedade. A ordem da alma contra a ansiedade, o protocolo do presente ordenado. Este treinamento, ele utiliza o conceito da ansiedade apresentado para criar um protocolo de intervenção profunda. Então aqui nós vamos estar falando do conceito de ansiedade que nos é apresentado, que afeta corpo, pensamentos e comportamento. Então o foco é desconstruir a culpa e reordenar a vida do indivíduo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem que a ansiedade é sinal de fraqueza. Então, quando você diz que a ansiedade é sinal de fraqueza, você atenua o sentimento de culpa no indivíduo, ou seja, naquele que está passando pela crise de ansiedade. Então, a ansiedade não é sinal de fraqueza. Por isso, esse treinamento ele visa reordenar a vida do indivíduo pela razão, através do tomismo, pela repetição, através da neurociência e da psicorreeducação, e a graça, pela fé e a tradição católica. Então, vamos reordenar a vida do indivíduo pela razão, tomismo, repetição, neurociência e psicorreeducação, e graça, fé e tradição católica. Então, vamos juntos entender um pouquinho e participar desse treinamento. Primeiro módulo do treinamento: desmistificação, diagnóstico e acolhimento, baseado na psicanálise e na terapia cognitiva comportamental. Então, o foco é ancorar a verdade de que a ansiedade é uma doença real e não uma fraqueza moral. Então, que você possa ter essa primeira convicção: ansiedade não é fraqueza moral. Ansiedade é uma doença real. É preciso mapear a tríade sintomática, ou seja, corpo, pensamentos e comportamento. Então, na ansiedade, nós precisamos mapear corpo, pensamentos e comportamento, que nada mais, nada menos é do que a tríade sintomática. Então, o primeiro desafio desse treinamento é falar sobre culpa e fraqueza. A frase ter ansiedade não é um sinal de fraqueza, ela ataca o nosso superego crítico e a culpa inconsciente. Ou seja, a ansiedade é uma reação de um sistema biológico, psíquico, sobrecarregado e não uma falha moral. Muitas vezes as pessoas que sofrem de ansiedade, elas trazem consigo esse pré-julgamento de que a ansiedade é uma fraqueza moral. Por isso, nós precisamos, através dessa frase, ter ansiedade não é uma fraqueza, não é um sinal de fraqueza, precisamos entender que isso ataca o nosso superego crítico e a culpa inconsciente. Por quê? Porque muitas vezes nós nos culpamos por causa de outras pessoas dizerem que ter ansiedade é sinal de fraqueza. Eu tô sofrendo de ansiedade. Mas você é fraco mesmo.
Olha para fulano, olha para cicrano e começa as comparações. Porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque fulano também passa por isso e reage desse jeito. Cicrano é assim, cicrano é assado. Não. Cada caso é um caso. Cada indivíduo é um ser único. Por isso, ter ansiedade não é um sinal de fraqueza, mexe com o nosso superego crítico e com a nossa culpa inconsciente. Porque na maioria das vezes nós carregamos o peso da culpa, porque outras pessoas muito próximas a nós, muito amadas por nós, dizem que nós, tendo ansiedade, somos pessoas fracas. Por isso, a ansiedade, ela é uma reação de um sistema biológico e psíquico sobrecarregado e não uma falha moral. Então, se uma pessoa está passando por ansiedade, ela está sobrecarregada. O seu sistema biológico, o seu sistema psíquico está sobrecarregado, está com sobrecarga, ou seja, uma carga maior. Então, isso não é uma falha moral. Por isso é preciso reconhecer a realidade. E isso a terapia cognitiva comportamental traz para você. Use a estatística que cerca de 1 em cada 4 pessoas vai desenvolver ansiedade. E isso vai normalizar o teu sofrimento. Então, você que sofre de ansiedade, você não está sofrendo sozinho. 1 em cada 4 pessoas vão desenvolver a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é uma reação de um sistema biológico, psíquico sobrecarregado. E quantos de nós carregamos sobrecarga? No emprego, na família, nos relacionamentos, nas emoções. Quantos de nós aqui somos sobrecarregados de alguma forma? E com isso, nós reagimos. O nosso sistema biológico, o nosso sistema psíquico sobrecarregado, ele reage. E reagindo, ele muitas vezes responde com a ansiedade. Por isso, 1 em cada 4 pessoas irá desenvolver a ansiedade. Por isso, saiba que você não sofre sozinho. É como a palavra de Deus diz, né? Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória que deve ser manifestada. Porque em muitos lugares eu tenho a certeza de que outras pessoas sofrem como eu sofro. A própria palavra de Deus nos diz isso. Então, a ansiedade é um fenômeno humano comum e não um rótulo de insuficiência. Você tem ansiedade, você que sofre com ansiedade, você não é uma pessoa insuficiente. Você não pode ser rotulado de insuficiência. E se você já foi, que você possa renunciar a isso. Porque a ansiedade é um fenômeno humano, é uma reação, é a reação do sistema biológico e do sistema psíquico que está sobrecarregado. Então, o seu sistema biológico, o seu sistema psíquico reage com a ansiedade, porque você está sobrecarregado e não porque você é insuficiente. Por isso, hoje, após você ter todas essas informações, que você passe por uma reestruturação cognitiva, ou seja, substitua a crença, substitua o que você acredita. Eu sinto ansiedade porque sou fraco, porque sou incapaz. Não, mas diga, eu sinto ansiedade porque o meu sistema, corpo e mente, está reagindo a um estresse, a um desequilíbrio real que precisa de tratamento. Então, ansiedade precisa de tratamento. Hoje eu estava conversando com uma pessoa aqui na minha casa, um familiar. E eu tentando mostrar para essa pessoa que um dos nossos familiares pode estar sim sentindo ansiedade, né? Uma ansiedade patológica. E a necessidade que essa pessoa tem de ajuda, que essa pessoa precisa de ajuda. E a resposta que eu tive ela precisa de tanta coisa e eu também preciso.
as comparações, né? Comparações são feitas, a diminuição do indivíduo, o não reconhecimento de que aquele indivíduo pode estar sentindo sim a ansiedade patológica por estar sobrecarregado, por estar em desequilíbrio, por estar reagindo a um estresse, a um desequilíbrio que precisa de tratamento. Então, não fique comparando as pessoas. Cada pessoa é um ser único. Não se compare a ninguém. Se você sente ansiedade, você precisa de tratamento. Busque ajuda. Não fique esperando de que alguém de fora reconheça que você precisa de ajuda, que você sente ansiedade. Não. Se você sente ansiedade, busque ajuda. Busque terapia. Nunca é tarde demais para pedir ajuda. Então, ao invés de você dizer eu sinto ansiedade porque eu sou fraco, porque eu sou incapaz, diga eu sinto ansiedade porque o meu sistema, corpo, mente, está reagindo a um estresse, a um desequilíbrio real que precisa de tratamento. Reconheça a necessidade do tratamento. Reconheça qual é o estresse, o desequilíbrio real que o seu sistema, corpo e mente está reagindo, fazendo com que você sinta ansiedade. Que você possa ir, pegue um papel, pegue uma caneta, escreva que você está, qual é esse desequilíbrio, qual é esse estresse que o seu sistema, corpo e mente está reagindo. Esse estresse e esse desequilíbrio é um estresse, um desequilíbrio real. Nós reconhecemos isso. A ciência reconhece isso. Escreva qual é o seu estresse, qual é o seu desequilíbrio que está te trazendo ansiedade e que precisa de tratamento. Então esse é o primeiro desafio. Culpa e fraqueza. Agora, o segundo desafio é a tríade sintomática. Vamos falar de corpo, pensamentos e comportamento. A ansiedade é uma falha de integração. O corpo reage, como por exemplo, com dor, com taquicardia. A mente se projeta com preocupação excessiva e o comportamento se isola, a evitação, ele evita. Então vamos entender um pouquinho o mapeamento desse campo através da psicorreeducação. Que você possa, no seu momento de ansiedade, registrar a ansiedade de cada sintoma. O sintoma no corpo, que te dá um sinal. Qual é o sintoma físico mais forte? Dor, taquicardia? Qual é o sintoma que você sente no corpo? Dê uma nota para isso. Pensamento de fuga. Quando você está preocupado, quando a preocupação vem na crise de ansiedade e você diz, e se acontecer? E se eu ficar doente? E se eu perder tal coisa? E se não der certo? Quando sempre vem a frase, e se? Dê uma nota para isso. E após você der essa nota, anote qual é esse e se que vem na sua mente, no seu pensamento, no momento que você tem a crise de ansiedade. E também o comportamento, ou seja, o isolamento. O comportamento evita, o comportamento se isola. Qual ação estou tentando evitar ou me isolar? Por exemplo, pessoas que têm crise de ansiedade quando vão subir um elevador. Tem crise de ansiedade quando vão subir uma escada. Tem crise de ansiedade quando estão prestes a dormir. Qual é a ação que você está tentando evitar ou você está tentando isolar? Escreva qual é essa ação e dê uma nota para ela.
O objetivo disso é trazer a ansiedade do campo pânico generalizado, ou seja, você sente ansiedade, mas você não dá nome às coisas, e isso está no seu inconsciente, para o campo da observação racional, consciente, onde você dá nome e forma ao sintoma. Então, o segundo desafio, a tríade sintomática, corpo, pensamento e comportamento. No momento da sua ansiedade, registre a intensidade de cada sintoma, ou seja, do sintoma do corpo, do sintoma do pensamento e do sintoma no comportamento. No corpo, qual é o sintoma físico mais forte que você tem? Anote. Dor de cabeça, taquicardia, eu sinto meu corpo se enrijecer. O que acontece no seu corpo? Dê nome a isso. Transfira do inconsciente, do pânico generalizado, para o consciente, para a observação racional. Escreva quais são os sintomas no meu corpo que eu sinto quando tenho crise de ansiedade. E dê uma nota para isso, de 1 a 10. E agora, nos seus pensamentos, qual é a sua preocupação? E se eu ficar sem dinheiro? E se meu filho for embora? E se meu marido me trair? E se eu cair? E se eu for internado? E se eu ficar doente? Na sua crise de ansiedade, o e se, qual é o nome dele? Escreva qual é o nome do seu e se. Qual é o e se mais forte na tua vida? E dê uma nota também de 1 a 10. Transfira mais uma vez do pânico generalizado, do seu inconsciente, para o campo da observação racional, ou seja, do seu consciente. E também o comportamento. Qual ação você tenta evitar ou se isolar em crises de ansiedade? Coloque nome sobre isso e dê a nota de 1 a 10. Vamos trazer o pânico generalizado que está no nosso inconsciente para no campo da observação racional, para o nosso consciente, dando forma e sintoma. Então, esses são esses exercícios que nós vamos fazer hoje, nesse primeiro dia. Módulo 1, nós vamos ter 2 desafios. Então, faça esses exercícios, coloque num papel e vamos fazer esse caminho de cura da ansiedade através desse treinamento. Então, que você possa pegar papel, caneta e já fazer esse treinamento para que você já vá se sentindo, já vá trabalhando você e essa crise de ansiedade já vá diminuindo até o ponto que você vai respirar e dizer: estou livre. Por isso, que Deus abençoe você. Vamos juntos nesse treinamento e eu tenho certeza que isso vai ajudar você e muitas pessoas. Você conhece alguém que precise ouvir isso? Que você possa divulgar esta live. Lembrando você que nós estamos na campanha da nossa impressora. Se você puder nos ajudar, a nossa impressora custa R$ 2.500. Estamos aí em campanha para podermos comprar a nossa impressora, para que possamos exercer o nosso trabalho terapêutico dentro do Centro Missionário Chamas Abrasadoras. Isso para nós é imprescindível. Por isso, que Deus abençoe você. Faça esse primeiro e esse segundo desafio desse treinamento sobre a ansiedade. Que Deus abençoe você. Sejam todos muito bem-vindos. Você que chegou agora, que você possa ver a live aí desde o início. Estamos falando sobre a ansiedade. Primeiro treinamento que nós denominamos hoje a ordem da alma contra a ansiedade. O protocolo do presente ordenado. Vamos ordenar o nosso presente. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima.